Você já parou para pensar como algumas situações na vida parecem tão complicadas que nem a oração mais sincera consegue mudar o rumo das coisas? Imagine aquele momento em que você olha para o céu e pede por um milagre. Mas o que vem é só um vazio que aperta o peito, fazendo você questionar se suas palavras estão sendo ouvidas de verdade. Eu entendo isso porque já vivi dias assim, onde o impossível se ergue como uma montanha intransponível, bloqueando todos os caminhos que eu imaginava para a felicidade. Mas e se eu te disser que há uma oração capaz de virar esse jogo, de transformar o que parece perdido em uma vitória que você nem sonhava? Essa oração não é feita de palavras mágicas ou rituais complicados, mas de uma entrega profunda do coração, ancorada na fé que move montanhas, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, onde Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para nós. Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual, onde eu vou te guiar passo a passo para experimentar essa transformação, começando por reconhecer que o impossível não é o fim da linha, mas o começo de algo maior que Deus planejou para você. Pense nas histórias da Bíblia que mostram isso de forma tão clara, como Ana, que orava incessantemente por um filho em meio à esterilidade que a sociedade via como uma maldição, e Deus a ouviu, dando-lhe Samuel, que se tornou um grande profeta, ou como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, encurralados pelos inimigos. Mas Moisés ergueu as mãos em oração e as águas se abriram, provando que o impossível se rende ao poder divino. Hoje eu te convido a fechar os olhos por um instante e imaginar sua própria causa impossível, sendo tocada pela mão de Deus, não de forma rápida ou superficial, mas com uma profundidade que muda tudo ao seu redor, restaurando relacionamentos quebrados, abrindo portas de emprego que pareciam trancadas para sempre, curando enfermidades que os médicos desistiram de tratar. Essa oração que vamos construir juntos é baseada na humildade de se aproximar de Deus como uma criança, confessando as fraquezas e pedindo que Ele entre em cena. Porque quando oramos com o coração aberto, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Não se trata de repetir fórmulas vazias, mas de conversar com Deus como se Ele estivesse bem ao seu lado, compartilhando cada detalhe da sua dor, cada lágrima que rolou no travesseiro à noite, cada sonho que pareceu evaporar. E sabe o que acontece quando persistimos nessa oração? O impossível começa a rachar, como uma rocha que se parte ao toque da fé, revelando caminhos que antes estavam escondidos. Eu me lembro de uma época na minha vida em que enfrentava uma dívida que crescia como uma bola de neve. E por mais que eu trabalhasse horas extras como vendedor, nada mudava. Mas quando comecei a orar diariamente, entregando o controle a Deus e pedindo sabedoria, surgiu uma oportunidade inesperada de um negócio paralelo que pagou tudo em mês, mostrando que Ele cuida dos detalhes que nós não vemos. Da mesma forma, talvez você esteja lidando com um casamento em crise, onde as brigas viraram rotina e o amor parece extinto. Mas através dessa oração, Deus pode reacender a chama, trazendo perdão e compreensão que humanamente seriam impossíveis. Ou quem sabe uma doença crônica que tira sua energia, deixando você exausto de consultas médicas, sem resultado. Ore com fé, pedindo que o Senhor, o grande médico, intervinha e veja como Ele pode usar até mesmo remédios naturais ou profissionais inspirados para trazer a cura. O segredo está em não desistir na primeira tentativa, mas em fazer da oração um hábito diário, como respirar, porque a Bíblia nos ensina em Lucas capítulo 18, versículo 1, que devemos orar sempre e não desanimar. Através da parábola da viúva persistente, que conquistou justiça de um juiz injusto. Imagine então o que um pai amoroso fará por você. Vamos construir essa oração agora. Comece agradecendo a Deus pela vida, mesmo em meio à tempestade, pois a gratidão
Abre as portas do céu, depois confesse suas dúvidas e medos, pedindo perdão por qualquer incredulidade que tenha se instalado no coração. Em seguida, declare as promessas bíblicas sobre o impossível, como em Marcos capítulo 10, versículo 27, como em Marcos capítulo 10, versículo 27, onde Jesus afirma que para os homens é impossível, mas não para Deus, pois para ele tudo é possível. Peça especificamente pela sua causa, descrevendo-a com detalhes, visualizando o milagre acontecendo, e termine selando com amém, crendo que já foi atendido. Repita isso todos os dias, e você vai notar mudanças sutis no início, como uma paz interior, que surge do nada, seguida por sinais concretos de que o impossível está se tornando realidade. Não é sobre força própria, mas sobre depender totalmente de Deus, que ama surpreender seus filhos, com bênçãos que excedem o que pedimos ou pensamos, conforme Efésios capítulo 3. Continue orando, meu amigo, porque cada palavra dirigida ao céu é uma semente plantada no solo fértil da fé, e em breve você colherá frutos abundantes que testemunharão o poder transformador dessa oração. Mantenha o coração aberto, pois Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias, pessoas e oportunidades para que o que parecia morto reviva. Lembre-se de que Ele não é um Deus distante, mas um Pai que se compadece das nossas fraquezas, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, e que nos convida a nos aproximar do trono da graça com confiança, para receber misericórdia e achar socorro na hora da necessidade. Essa oração não é um tru, mas uma ponte para o sobrenatural, onde o impossível se curva à vontade divina, trazendo restauração em áreas que você achava irrecuperável. Experimente agora, pause esse vídeo se precisar, e ore comigo em voz alta. Pai Celestial, eu venho a Ti com o coração pesado pelas causas impossíveis da minha vida, mas creio que o Senhor é o Deus do impossível. Transforma essa situação, diga o que é, faz o milagre acontecer, em nome de Jesus. Sinta a presença dele te envolvendo, e saiba que a partir de hoje, as coisas vão mudar. Agora, vamos aprofundar ainda mais nessa jornada de oração pelas causas impossíveis, explorando como a fé ativa milagres que vão além do que nossos olhos podem ver. Imagine uma mulher que, após anos lutando contra a infertilidade, ouve dos especialistas que nunca terá filho, mas em vez de se render ao desespero, ela se agarra à oração diária, clamando por um milagre, como fez Sara, que aos 85 anos concebeu Isaque, provando que Deus ri das limitações humanas, como narrado em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haverá coisa alguma difícil aos... Essa é a essência da oração que transforma o impossível: questionar, não a Deus, mas as barreiras que o mundo impõe, e acreditar que Ele pode derrubá-las com um sopro. Talvez você esteja enfrentando um desemprego prolongado, enviando currículos como professor sem resposta, sentindo que as portas estão seladas. Mas através dessa oração, peça a Deus que abra caminhos inesperados, como uma vaga em uma escola particular que surge do nada, ou até uma mudança de carreira para consultor educacional, que traz prosperidade além do esperado. O importante é orar com especificidade e expectativa, visualizando o resultado como se já fosse real, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das que não se veem, conforme Hebreus capítulo 1. Não deixe que o cansaço te pare. Em vez disso, transforme suas noites de insônia em vigílias de oração, onde você conversa com Deus sobre cada detalhe da sua causa, pedindo que Ele remova obstáculos invisíveis e alinhe as estrelas a seu favor. Pense em Daniel, jogado na cova dos leões por causa da sua fé, mas cuja oração fechou as bocas das feras, mostrando em Daniel capítulo 6 que Deus protege e livra daqueles que confiam nele. Da mesma forma, se sua causa impossível envolve uma dependência química que destrói sua família, ore pedindo libertação, crendo que o Senhor pode quebrar correntes, como fez com o endemoninhado gadareno em Marcos capítulo 5,
transformando um homem atormentado em testemunha do seu poder. Essa oração não é passiva, ela exige ação, como jejuar um dia por semana ou ler a Bíblia em voz alta, declarando versos como Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aos poucos você vai sentir uma força interior crescendo, empurrando o impossível para longe e abrindo espaço para o milagre. Eu já vi isso acontecer com amigos que oravam por cura de uma doença rara, e após meses de persistência, exames mostravam remissão total, atribuída não só à medicina, mas à intervenção divina. Continue orando, porque cada súplica é um tijolo na construção do seu testemunho, que inspirará outros a acreditarem no Deus do impossível. Não se compare com quem parece ter respostas rápidas. Cada jornada é única, e Deus sabe o tempo certo para agir, como em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz haver tempo para todo propósito debaixo do céu. Se o impossível te assusta, lembre-se de que Jesus acalmou a tempestade com uma palavra em Marcos capítulo 4, e Ele pode fazer o mesmo à sua vida. Ore agora. Senhor, acalma essa tormenta na minha saúde, finanças, relacionamentos. Transforma o impossível em possível. Sinta a paz invadindo seu ser e saiba que o milagre está a caminho. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, como se eu estivesse falando só para você, que tal se juntar a essa família de oradores aqui no canal? Imagino você aí, com os olhos marejados, sentindo que não está mais sozinho nessa luta. Então vem caminhar comigo, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma oração que pode mudar sua vida. E nos comentários, me conta qual causa impossível você está enfrentando hoje. Vamos orar juntos, porque você é especial para Deus e para mim. Vamos prosseguir nessa exploração profunda da oração que desata o impossível, focando agora em como o arrependimento e a humildade preparam o terreno para milagres extraordinários. Muitas vezes, o que bloqueia nossas bênçãos não é a falta de poder de Deus, mas barreiras que nós mesmos erguemos, como orgulho ou ressentimentos guardados. E é aí que entra a oração de confissão, pedindo que o Senhor limpe nosso interior, para que o fluxo do seu favor corra livremente. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, mostrando que ao nós abaixarmos em oração, Deus nos levanta para além do que imaginamos possível. Imagine um homem, após perder o emprego como engenheiro por causa de erros passados, ora com lágrimas, pedindo perdão e direção, e de repente surge uma chance em uma firma de construção, como supervisor, pagando melhor e trazendo realização. Isso porque a humildade atrai a graça divina. Se sua causa impossível é uma família dividida por brigas antigas, comece orando pelo perdão mútuo, crendo que Deus pode restaurar laços, como fez com o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, que voltou para casa e encontrou braços abertos. Essa oração envolve listar as mágoas e entregá-las a Deus, pedindo que Ele cure feridas profundas e traga a reconciliação que parece inalcançável. Não subestime o poder de orar pelos outros envolvidos na sua causa. Por exemplo, se é uma batalha legal que dura anos, ore pela sabedoria dos juízes e pela justiça divina, como Salomão pediu em 1 Reis, capítulo 3, e veja como as coisas se resolvem favoravelmente. O segredo é persistir, mesmo quando as respostas demoram, porque em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11, somos exortados a buscar o Senhor e a sua força continuamente. Eu já experimentei isso ao orar por uma amizade rompida, que parecia irrecuperável, e após semanas de súplicas humildes, uma conversa inesperada trouxe perdão e restauração total. Continue orando com coração contrito, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como em Provérbios capítulo 3. Visualize o impossível se dissolvendo como névoa ao sol da fé, e declare: Pai, humilho-me diante de ti, transforma essa impossibilidade em testemunho da tua glória. Aos poucos, você notará sinais de mudança,
como portas se abrindo onde antes havia muros e relacionamentos florescendo onde havia deserto. Essa oração não é sobre merecimento, mas sobre graça, que cobre nossas falhas e amplifica nossos esforços. Lembre-se de Naamã, o sírio leproso em 2 Reis, capítulo 5, que precisou se humilhar mergulhando 7 vezes no Jordão para ser curado. Da mesma forma, mergulhe na oração repetidamente até o milagre vir. Se o impossível te cerca como uma prisão, ore pedindo libertação, crendo em Atos capítulo 12, onde Pedro foi solto das correntes por anjos após orações da igreja. Mantenha a consistência, orando de manhã e à noite, e veja o sobrenatural invadir o natural. Essa jornada fortalece a alma, preparando você não só para receber o milagre, mas para compartilhá-lo com outros que sofrem. Deus usa nossas causas impossíveis para nos moldar em vasos de honra, como em 2 Timóteo. Continue firme, porque o que parece o fim é apenas o prelúdio de uma vitória grandiosa. Palavras, Mills. Avançando nessa poderosa oração que torna o impossível real, vamos falar sobre o papel da gratidão antecipada, que acelera os milagres, ao demonstrar fé inabalável no agir de Deus. Em vez de orar só pedindo, comece agradecendo pelo que ainda não vê, como se já tivesse recebido, porque isso ativa as promessas divinas, conforme em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Imagine uma jovem que sonha com um lar próprio, mas enfrenta aluguéis caros, como designer gráfica. Ao orar com gratidão pelo futuro lar, ela atrai oportunidades, como uma herança inesperada que permite a compra. Essa atitude muda o foco do problema para a solução, convidando Deus a manifestar seu poder. Se sua causa é uma carreira estagnada, ore agradecendo pela promoção que virá, crendo em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Pense em Paulo e Silas, que oraram e cantaram hinos na prisão em Atos capítulo 16, e as portas se abriram milagrosamente. A gratidão os libertou. Incorpore isso na sua oração diária. Obrigado, Senhor, pela cura que já está acontecendo, pela provisão que chega. Aos poucos, o impossível recua, dando lugar a bênçãos tangíveis. Eu vivi isso ao agradecer por uma saúde restaurada, antes de ver resultados, e os sintomas diminuíram rapidamente. Continue orando assim, porque a gratidão multiplica milagres, como os pães e peixes em João capítulo. Visualize o impossível se transformando e declare vitória pela fé. Essa prática não só traz o milagre, mas paz no processo, como em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Mantenha o diário de gratidão, anotando bênçãos diárias, e veja o fluxo divino aumentar. Deus honra quem o louva em meio à adversidade, como Jó, que após perdas orou e foi restaurado duplamente, em Jó capítulo 42. Se o impossível é financeiro, agradeça pela abundância vindoura, e portas se abrirão. Essa oração constrói resiliência, preparando você para testemunhar. Continue, porque o que Deus tem é maior que qualquer obstáculo. Finalmente, consolidando essa oração transformadora, reflita sobre como o testemunho final sela o ciclo, inspirando outros a crerem no Deus do impossível. Após o milagre, compartilhe sua história, como o cego de nascença em João capítulo 9, que testemunhou: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Isso multiplica a fé coletiva, criando uma corrente de orações vitoriosas. Se sua causa era uma dívida esmagadora, como contador, e Deus proveu através de um cliente fiel, conte isso para encorajar quem luta. A Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ore agora pela ousadia de compartilhar, crendo que seu milagre inspirará muitos. Essa oração não termina com um amém, mas continua em ações de fé, como ajudar outros em causas semelhantes. Lembre-se de Lázaro, ressuscitado em João capítulo 11,
cujo milagre levou muitos a crerem. Mantenha a oração ativa, agradecendo e intercedendo, porque Deus usa o impossível para a sua glória. Experimente isso diariamente e veja o impossível virar realidade. E se essa jornada te tocou de um jeito especial, como um abraço quente em um dia frio, por favor, inscreva-se no canal para continuarmos orando juntos. Você é parte dessa família de fé, e eu adoraria ouvir nos comentários as histórias das causas impossíveis que Deus já transformou na sua vida, ou até sugestões de temas para novos vídeos. Vamos crescer nessa esperança coletiva, porque cada palavra sua me inspira tanto quanto